Olá, olá! Saudações, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Hoje nós vamos dar início a uma pequena série no canal, onde nós vamos falar sobre os maiores mistérios que aconteceram no Brasil. Para dar início a essa série, eu escolhi a Operação Prato, porque foi um acontecimento cheio de reviravoltas e é um caso muito importante, mas que muita gente não conhece. Não é igual tipo um ET de Varginha, por exemplo, que você pode até não conhecer, mas eu aposto que pelo menos já ouviu falar. E vocês vão ver que tudo isso começa de forma pequena, com a população incomodada, mas vai ficando cada vez mais incrível conforme as coisas vão acontecendo. Sendo que no final, acontece uma coisa que de verdade pode ser revoltante para algumas pessoas. Enfim, sem mais delongas, bora começar. A Operação Prato. Vamos usar nossa máquina do tempo e voltar para a década de 70 e ir para uma região que fica entre o norte e o nordeste do Brasil. Mais especificamente ainda para um lugar chamado Ilha de Colares, essa ilhazinha que vocês estão vendo aí. Ali vivia aquela típica população ribeirinha, sem muito estudo, pessoas às vezes até desligadas do mundo, e nessa época a pobreza no Brasil era algo muito mais forte do que hoje em dia. Mas ainda assim, a ilha tinha um prefeito e coisa e tal. Enfim. O que eu vou contar agora não aconteceu somente nessa ilha, mas em várias e várias cidades do litoral do Pará e do Maranhão. Mas o número de relatos na Ilha de Colares era muito maior do que em qualquer outro lugar. Por isso, a gente vai focar nossa atenção lá, ok? E o que estava acontecendo lá? As pessoas estavam sendo atacadas, literalmente atacadas por luzes coloridas no céu, principalmente as mulheres. Essas luzes mudavam de cor, apareciam juntas e separadas, geralmente nas cores amarela, vermelha, verde, roxa e principalmente azul. As testemunhas contavam que quando essas luzes se aproximavam, elas sentiam algo como se fossem agulhadas no corpo, e no local dessa agulhada, instantaneamente aparecia uma queimadura de primeiro grau que podia variar de 1 a 15 centímetros, e ainda por cima haviam vários efeitos colaterais que poderiam durar até semanas: tontura, dores pelo corpo, tremor nos músculos, preguiça, falta de ânimo, sonolência, fraqueza, a voz da pessoa podia ficar meio rouca, os pelos do corpo às vezes caíam, dores de cabeça e a pele descascava em volta da queimadura. Galera, isso aqui não é lorota. Várias pessoas daquela região toda, principalmente na Ilha de Colares, apareciam em hospitais e postos de saúde todo santo dia com essas queimaduras. A coisa começou a sair em jornais e os prefeitos dessas cidades que estavam sendo atacadas, começaram a tentar pedir ajuda para o governo, que não deu muita bola para aquilo no começo e simplesmente ignorou. Sem uma ajuda vinda de fora, o povo começou a querer resolver a coisa com as próprias mãos. O pessoal começou a andar armado e a atirar contra essas luzes estranhas. Quem não tinha arma estava comprando fogos de artifício para atirar contra essas luzes. Ou seja, o caos estava começando a se formar. E foi aí que finalmente o governo decidiu fazer algo a respeito. A Força Aérea Brasileira foi acionada e um grupo foi formado. Esse grupo era liderado pelo coronel Uirangê Holanda e eles tinham dois objetivos. Primeiro, acalmar a população, óbvio, e segundo, descobrir se algo realmente estava ameaçando o espaço aéreo brasileiro. Essa missão foi chamada de Operação Prato
e durou de setembro a dezembro de 1977, onde foi encerrada e sua conclusão nunca foi liberada para o público, deixando todas as pessoas de qualquer forma sem nenhuma resposta. Isso até 1995, quase 20 anos depois, quando o Coronel Holanda, já agora apenas um reserva da Força Aérea, decidiu dar uma entrevista e contar realmente tudo o que aconteceu na Operação Prato. Talvez cansado de guardar segredo depois de tanto tempo, esse homem, que é abertamente um entusiasta da ufologia, decidiu dar uma entrevista para a revista UFO, que é até hoje provavelmente a galera mais respeitada aqui no Brasil quando se trata de ufologia. Não, veja bem, em 1952, 53, eu tinha 12 anos, 13 anos, e estava na janela da minha casa em Belém e apareceu um objeto muito grande, uma luz muito grande sobre a cidade. Eu vi. Então galera, esse Coronel Holanda, ele vai ser o personagem principal da nossa história que começa agora. Agora a gente vai ver o que aconteceu do começo ao fim na Operação Prato. Quando a Força Aérea foi acionada, chamaram o Tenente Holanda meio que fazendo piada com a situação e entregando o cargo de líder da operação para ele. Ele perguntou se você acredita em disco voador? Eu acredito. Aí ele disse, então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu a pasta com o início da operação para que eu tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. Encarregado de liderar a Operação Prato, ele e mais 5 membros da Força Aérea Brasileira foram para onde? Para a Ilha de Colares. Como eu disse antes, tudo começou bem devagar. Eles apenas colhiam informações das pessoas com as queimaduras e até mesmo pessoas que tinham só avistado, iam nos locais de aparições e coisa e tal. Nessa entrevista ele até fala do apelido que as pessoas deram para as luzes que sugavam a energia das pessoas. Porque todo mundo falava. Aí apelidaram logo essas coisas que estavam acontecendo, apelidaram o chupa-chupa. Tá? E ficou conhecido na época como chupa-chupa. Até que, depois de algumas semanas, o grupo do Coronel Holanda começou a montar acampamento por noites e noites seguidas em vários locais diferentes, onde aconteciam esses avistamentos. Começaram assim então os primeiros avistamentos deles, do pessoal da Operação Prato, dos militares. Mas, por mais que o Coronel Holanda acreditasse em vida fora da Terra, ele ainda era um militar, um profissional, e sendo assim, ele via luzes estranhas, mas em seus relatórios ele não podia simplesmente chutar ou inventar a origem daquelas luzes, por mais estranhas que fossem. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da nuvem que a moça estava apontando, passou uma luz com velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava sempre, ó, uma oscilação de 1 segundo. Isso, piscando, passou na direção norte. Tá? Eu olhei e disse, pô, pode ser até um satélite, porque o satélite até às 8h30 da noite ele ainda tem a iluminação do sol, o satélite artificial nosso, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele está emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou, o satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um disco voador. Eu não estava lá para dizer que aquilo, qualquer coisa que aparecesse era um disco voador. Eu estava a tirar limpo essa história. E essa era a minha missão. Foi só ao descobrir os relatos da Baía do Sol que a opinião do Coronel Holanda finalmente começou a mudar. Como vocês podem ver aí na imagem, a Baía do Sol é um lugar que fica ali bem perto da ilha de Colares mesmo. O número de relatos nesse lugar estava absurdo, como se fosse fácil avistar algo lá. E para lá eles foram e finalmente o grupo viu coisas difíceis de serem explicadas. Mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima. Olha para cima, nós olhamos
Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei de um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos. Sem luzes, Não, tinha uma sem luz, ruído. tinha uma luz no meio, tá? Amarela para âmbar, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Mas enfim, acho que a essa altura da história eu já consegui deixar claro para vocês que tinha algo de errado nesse lugar, correto? Então agora eu vou pular pro ponto culminante da história, o avistamento mais importante do grupo da Operação Prato, onde eles viram uma nave-mãe gigantesca com o formato de uma bola de futebol americano. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo, através das árvores, a gente via que aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio. Sabendo o que vocês queriam. Parou na nossa frente, ele parou e ficou parado na nossa frente. Aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vista. Janelas? Não via nada, só via aquela luz muito forte, tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço inacreditável, incrível. E nós ficamos parados olhando, e agora? Aí eu fiquei com medo. De repente essa luz azul apagou. Pum. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto que Era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Tá parada na nossa frente. Logo depois desse avistamento, que certamente foi o mais incrível para o Coronel Holanda, a Operação Prato simplesmente foi encerrada de súbito. Foi encerrada assim mesmo, do nada. Simplesmente anunciaram para o Coronel Holanda que tudo iria terminar e era para ele fazer um relatório final para enviar para Brasília. Então tinha que ser feito um relatório englobando isso e um relatório final. Eu várias vezes tentei escrever e o que eu escrevia eu achava que em Brasília iam me chamar de louco. O que eu ia escrever é o que eu vi. Quem ia ler não estava lá, não viu, ia me chamar de louco. Agora calmem que a história não termina por aqui, galera. Lembram que eu falei que tudo terminava de forma um pouco revoltante, talvez? É o seguinte, alguns dias depois de dar essa entrevista e contar toda a história, o Coronel Holanda foi achado morto em casa. E já sei o que vocês estão pensando nesse momento. Ele foi assassinado pelo governo por quebrar o silêncio. Mas calma, deixa eu explicar como tudo aconteceu. A casa dele tinha 2 andares. No dia da morte, toda a família dele estava em casa, só que no primeiro andar, as filhas dele viram ele subindo para o 2º andar e depois de muito tempo sem ouvir nada lá em cima, subiram para ver se estava tudo bem e foi aí que encontraram ele morto, pendurado pelo pescoço no banheiro, pelo cinto do roupão de banho. E o que eu acho disso tudo? Eu acho muito estranho, é óbvio que é muito estranho, mas do mesmo jeito que o Coronel Holanda não gostava de ver uma luz estranha e já falar que era um OVNI, eu não gosto de tirar conclusões das coisas sem prova nenhuma. Não existem provas de que ele foi assassinado. Então aqui nós temos 2 opções. Ou ele realmente foi assassinado de forma perfeita por quebrar o silêncio e o assassino fez parecer que foi um suicídio, né?
Ou antes de se matar, ele só queria desabafar, contar pro mundo todo o que realmente aconteceu e tal, para poder morrer em paz. E antes que você pense, tipo, que nada, esse velho era doido e inventou isso tudo aí. Não, eu acredito que isso é uma opção que pode ser descartada. Porque de qualquer forma, o caso das luzes da ilha de Colares já era muito famoso, mesmo antes do relato completo do Coronel Holanda. Saiu em dezenas de jornais, era tanto OVNI que pessoas que não tinham nada a ver com o governo estavam conseguindo tirar foto. E as queimaduras nos corpos das pessoas, para mim, são as provas mais incontestáveis de que algo errado estava naquele lugar. Mas enfim, só queria mostrar para vocês o que o coronel fala num dos momentos finais da entrevista. Nunca falei isso para ninguém que autorizasse publicar. Tá? Estou te falando agora. Já estou com 60, daqui a pouco estou com 70. Se chegar lá, se me desaparecer antes. Tá? Enfim, galera, só para finalizar, tem um monte de site e canal ruim de YouTube por aí que falam que depois que a Operação Prato foi encerrada, os Estados Unidos tomaram conta da coisa e blá blá blá. Tudo mentira e coisa sem fundamento. Depois que os oficiais da Força Aérea foram embora da ilha de Colares, os ataques das luzes ainda continuaram acontecendo por uns 3 ou 4 anos, quando começaram a perder força para finalmente sumir de vez. É isso então, espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa o like para ajudar. Se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreve aí, tenho certeza que se tu gosta desse tipo de assunto, vai achar muita coisa legal para assistir aqui. Valeu então, fui!